então Ele entregou o teu Espírito. Naquele momento, a Bíblia diz que o véu do santuário se rasga de alto a baixo, representando que antes, uma vez por ano, o sumo sacerdote, no dia 10 de setembro, entrava no templo de Deus, a qual a Shekinah, que era a glória de Deus, se manifestava uma vez por ano. Então a terra tremia, os judeus se arrependiam, havia jejum, havia oração, e a glória era poderosa, tanto que nós enxergamos que os sacerdotes não poderiam ministrar. Agora, quando o véu se rasga, está dizendo o seguinte, que a presença de Deus sobre a igreja é gloriosa, é poderosa, há um poder sobre a igreja manifesto. Quem crê, dá uma glória a Deus aí. Agora, Romanos capítulo 8, versículo 26 diz o seguinte, que nós não sabemos nem como pedir, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isto é, a nova tradução linguagem de hoje diz assim: assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus com gemidos que não podem ser explicados por palavras pede a Deus em nosso favor. Agora, o Espírito Santo intercede e não podemos entender, a não ser quem tem o dom de interpretar a língua que vem do Espírito Santo. Agora, a Bíblia diz uma coisa que eu levo muito a sério. Está lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, dizendo assim: o homem natural não compreende as coisas de Deus, porque lhe parece loucura, e ela só discerne espiritualmente. Mas aquele que é espiritual discerne todas as coisas dele, de ninguém é discernido. Porque quem compreendeu a mente do Senhor para instruí-lo? Mas nós somos a mente de Cristo. O apóstolo Paulo está dizendo em 1 Coríntios 2,14, parte B, que as coisas espirituais, elas só podem discernir espiritualmente. Agora, vamos pensar, amados, como então um psicólogo pode falar a respeito de manifestações dentro da igreja, sendo que ele é natural? E a Bíblia diz que as coisas espirituais não tem como nem ciência conjecturar ou dizer. Agora, como um líder evangélico contrata psicólogos para emitir parecer sobre manifestações dentro da igreja. As coisas espirituais cabe a nós discernir. As coisas espirituais não é para psicólogos ou neurologistas, mas é para homens espirituais, mulheres espirituais que julgam, porque para eles sempre vai continuar sendo loucura e vai até ter explicações plausíveis, dizendo: olha, aqui é por emoção ou por não sei o quê, mesmo que se fosse. Mas as coisas espirituais são para quem são espirituais. Então, é um lixo, é uma bagunça o que fizeram. Chamar pessoas que têm formações, um homem maravilhoso, que é um psiquiatra, e ele tem uma tese em relação ao cérebro humano que eu acho maravilhosa. Eu nunca vi uma tese sobre o cérebro humano. Todos dizem: o cérebro é isso, é aquilo. Mas esse homem fala algumas coisas sobre isso. O nome dele chama-se Augusto Cury, e ele tem livros falando de Jesus, a personalidade, o homem histórico, falando que Jesus atingiu todo o clima de adoração, de paciência, de amor para com o ser humano. E o Augusto Cury, que é um cientista, sabe o que ele diz? Ele diz o seguinte: eu, com toda a minha ciência, mas quando a fé começa, a ciência tem que parar. Ele está dizendo assim: aqui a ciência não pode meter o bedelho. Eles não vão compreender. Eles não leram a Bíblia, eles não são batizados. Como é que um psicólogo... Agora, tudo bem, eles podem falar, lógico, pode criar. Agora, a questão séria que eu quero dizer é, como um líder religioso, e ele está por trás disso, é um interesse por trás dos interesses, como um líder religioso fala assim: olha, faz essa reportagem. Agora, ele não autorizou, ele não fez. Faz essa reportagem e coloque uns psicólogos para falar bonitinho. Está errado. Eu não concordo, e baseado na Bíblia, não simplesmente por não concordar. Querido, então, diante disso, nós tomamos uma ação, nós não conformamos com isso. E nós não simplesmente ficamos passivos a isso, mas tomamos atitudes como instrumentos ativos. E agora, querido, você que
desta ministração. Você deve, em nome de Jesus, não se conformar e influenciar, porque agora a carga de Belial de Satanás será muito maior contra a igreja. Agora vocês, querido, eu tenho uma certeza que tem líderes ministrando e fazendo uma defesa plausível e bíblica sobre isso. Agora, querido, é necessário que cada um de nós que escutamos vamos semear isso, para que não haja confusão. Vocês que são espirituais, como diz lá em Romanos capítulo 15, nós que somos espirituais vamos suportar a fraqueza dos fracos, inclusive aqueles que têm vazões emocionais. Agora, para que nós possamos alinhar, e eu já encerro minha ministração, vamos alinhar. A Bíblia diz que isso aqui para o ímpio é loucura. Isso aqui é loucura. Agora, querido, o que eu quero dizer, para que nós sejamos coerentes, é que essa loucura que o mundo não entende, o que é loucura que o mundo não entende? Eu já vi pastores, líderes inconsequentes dizendo que não, porque nós pulamos, por isso que é loucura. Não é o pulo que é loucura para o mundo, não. Não, mas o mundo olha para a gente e vê a gente pulando, e por isso que o mundo diz que não é essa loucura, não. Sabe o que é loucura para o mundo? A morte de Cristo numa cruz. A loucura para eles é a morte de Cristo, porque ninguém entende como um Deus pode morrer. Se nós falarmos disso, as pessoas vão achar que é loucura. Não é a loucura das manifestações, é a loucura da morte de Cristo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 22 diz o que? Os judeus pedem o sinal, os gregos pedem sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é loucura para os judeus, escândalo para os gregos, mas é a sabedoria triunfante de Deus na cruz. Isso é loucura. Então vamos agir numa linha coerente. Líderes financiaram isto também. Agora, um líder sem noção nenhuma joga tudo no ventilador. O que eu quero dizer? Que algumas manifestações são emocionais e algumas manifestações, alguns líderes deixaram a igreja ser regida pelos dons e não pelos ministérios, e por isso nós também, de alguma maneira, sofremos a consequência disso. O que é isso? Tem igrejas que deixam o povo e a ordem do culto ser regida pelos dons, dando vazão a essas coisas. Por exemplo, eu não quero mostrar nada, mas eu quero dizer que tem igrejas que a pessoa, na hora da palavra, eu já fui, vou falar da minha experiência. Na hora da palavra, uma irmã dava glória a Deus em tudo. E eu falando, fulano morreu, glória a Deus. Fulano ressuscitou, glória a Deus. Fulano morreu enforcado, glória a Deus. Tudo era glória a Deus. Ela não estava nem escutando o que eu estava falando. Aonde estava indo a palavra semeada pelo semeador, que era eu? Que solo que estava caindo? Pedregais. Glória a Deus, glória a Deus. Nem escuta a mensagem. Agora, Satanás, ele quer que o máximo da palavra, por exemplo, o pastor tem 40 minutos, 50 minutos de palavra. Se ele puder tirar 5 minutos, 10 minutos, para ele é show de bola. Sabe por quê? Porque Oséias capítulo 4, versículo 6 diz que o meu povo foi destruído. Por quê? Faltou sabedoria. Satanás, ele, escute isso, ele é mais astuto do que poderoso. Poder ele tem, mas astúcia ele tem mais. E por que ele faz? Porque ele alinha nesse conceito. Porque ele sabe que ele não tem todo o poder, então ele tem que trabalhar com astúcia. Como que ele vai enganar, sendo que você é esperto? Aí, um exemplo, eu vou lá na casa do Almeri, estou devendo 30 reais para ele. E aí eu chego com uma nota de 30 reais, o Almeri vai olhar e falar assim, ué, mas pastor, não existe nada de 30 reais. Então, para que ele se torne falso, ele tem que falsificar exatamente ou praticamente igual com as que existem no mercado. Isso que ele faz. Agora, como ele tem que nos governar? Através da nossa ignorância. Satanás, pela tua astúcia, ele vai te governar. Satanás odeia o culto, que está lá em Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, irmãos, apresentai o vosso corpo como sacrifício vivo e agradável, que é o vosso